Axé para todo mundo. Vamos para o terceiro dia abençoado desse menino abençoado que é o menino Pedrão, que realmente é um menino sortudo, hein? Porque para encontrar um local de trabalho que você vá primeiro dia, o segundo dia e fique com o pensamento, porra, aqui dá para mim continuar trampando aqui. É meio complicado, é meio difícil, né? Tanto em fábrica quanto em asilo é difícil, né? Mas ele tá, até o momento, tá gostando, né? Então Sim, vamos lá para o terceiro dia, ver o que aconteceu. Hoje foi o terceiro dia, hoje é dia 7 sabadão. Foi o terceiro sim. dia dele, ele começou, né, esses dias aí e tal. Como foi o terceiro dia, mano? Alguma coisa nova aconteceu? Você fez algum outro trabalho novo? Pô, então, hoje a principal coisa que eu fiz de diferente, né, foi, assim, depois que os idosos, eles escovam os dentes, né, você tem ali a arrumação do local ali da pia, né, onde eles escovam os dentes. Então, assim, você faz a arrumação, né, das escovas, das pastas de dente de cada um, e você depois faz a arrumação da pia, né, você limpa ela, né, isso aí foi mais uma coisa nova, né, que eu consegui fazer agora no terceiro dia. E uma coisa nova que eu fiz também, né, como eu tinha comentado antes no primeiro dia, lá você tem as toalhas, tanto que você usa pro bumbum, né, quando você vai limpar alguém, quanto as que são de mão, assim, que é para quando você vai usar na hora que você tá comendo, né. E aí hoje eu fiz, eu enrolei também a toalha de mão, né, que aqui no Japão, para quem não sabe, tem o pessoal chama de oshibori, né, que são umas toalhas quentes, assim, que você, em qualquer restaurante que você for, e você recebe isso aí na hora de comer, né, que você sempre tem aquilo ali para poder usar, né, enquanto você come, né. E aí foi mais uma coisa nova, né, que eu sinto assim, que é uma coisa que gasta tempo, né, e aí o pessoal tá aproveitando que eu sou novato e me botando para fazer, né, até mesmo porque eu não conseguiria ainda contribuir com muita coisa ali, né. E uma coisa que eu achei muito legal também, né, no último dia aí a gente estava falando sobre essa questão assim das idosas, da relação com os idosos, né? E hoje o que eu achei legal foi que assim, duas idosas ali, elas vieram me ajudar, né? Quando eu tava lá fazendo essa questão assim de torcer e depois enrolar a toalha, né? Veio duas idosas, as duas elas são do Shotosten, né? São assim, são dois idosos que vão ficar ali por pouco tempo, né? Mas aí, eu, num primeiro momento, meu sentimento foi tipo assim, caramba, cara, se eu tô fazendo um trabalho aqui que é mó de boa, se eu receber ajuda eu vou acabar mais rápido e depois eu vou ficar sem nada pra fazer e, ou então o pessoal vai me passar alguma coisa mais trabalhosa pra fazer, né? Mas aí depois eu pensei melhor e pensei assim, caramba, cara, eu vou aceitar a ajuda delas aqui de bom grado, porque assim, para elas estarem querendo fazer isso é porque, sei lá, talvez não esteja legal, sei lá, talvez não esteja fazendo nada, não tá interessante ali o que elas estão fazendo, né? Então, do mesmo jeito que é uma terapia para mim, eu imagino que deva ser para elas também. E aí foi legal, né? Que aí elas vieram me ajudar lá. Primeiro uma, depois aí veio a outra, né? E mas aí, basicamente, foi isso, né? Depois, hoje, na hora do almoço, teve uma coisa interessante, né? Que teve uma idosa lá que eu fui dar de comer. Essa daí é mais uma idosa também que tá ali por pouco tempo, né? E uma coisa que eu achei curiosa é que, assim, ela leva muito tempo pra comer, né? Aí eu até fiquei pensando, né? Caramba, como é que o pessoal normalmente faria se fosse, vamos dizer que entre os idosos que estão sempre ali no asilo, né? Vamos supor que tivesse alguém assim, sabe? Uma pessoa que demora muito tempo para comer. Como é que faria isso, né? Porque você tem horário também para fazer as coisas, né? Não é como se pudesse ficar até amanhã, né? E só que hoje, eu não sei se é por eu ser novato e tal, mas ninguém falou nada sobre tempo, não. Assim, eu fiquei com ela ali até a hora do meu intervalo e depois o pessoal me tirou dali, né? E aí eu fui pro intervalo e tal. Aí depois que eu voltei do almoço, né? Eu pude conversar um pouco, né, com mais idosos, e aí foi até engraçado, porque eu pude presenciar a briga de idosos também, né, assim, dois dos idosos lá que são, assim, os mais, vamos dizer assim, problemáticos, assim, entre aspas, né, que é um idoso e uma idosa que tem lá, né, aí eles estavam lá brigando lá, né, mas não deixa de ser um aprendizado isso também, né, porque, enfim, ali em asilo a gente sabe que tá todo mundo convivendo junto, então capaz de rolar isso, né? Mas ainda bem que, assim, não foi nenhuma briga, assim, de o pessoal ameaçar fazer alguma coisa que ameaçasse a integridade física do outro. Então foi uma briga só de boca ali, foi tranquilo nesse sentido, né?
Aí mais uma coisa legal, né, que deu pra ver hoje foi o auxílio, assim, de como que você transporta, né, uma pessoa que tá na cama pra cadeira, né? Isso é uma coisa, assim, que eu já vi e já estudei isso na escola técnica, né, que... Só que no curso técnico, o que eu fiz até agora foi, assim, você auxiliar uma pessoa que tá com um braço paralisado, mas que ainda consegue mexer o outro lado. Então, assim, pelo lado que a pessoa consegue mexer, você consegue fazer a pessoa se levantar e ajudar ela a sentar. Porque, assim, uma coisa que é fundamental, né, nessa área de cuidado de idosos, né, que é uma coisa, assim, que é interessante dizer, porque talvez as pessoas de fora da área não saibam disso, né, que, assim, talvez uma pessoa pense num cuidador e pense assim, essa pessoa vai fazer tudo pelo idoso. Mas, na verdade, uma coisa muito importante é as coisas que o idoso, ele consegue fazer por conta própria, você tem que botar ele para fazer o máximo possível, porque vamos supor que o idoso ele tem um lado do corpo paralisado e o outro lado ele consegue mexer. Se você faz tudo pro idoso e ele não usa aquele lado que ele consegue mexer, a tendência é que com o passar do tempo ele perca até mesmo aquelas habilidades daquele lado ali que ainda tá bom. Então, até mesmo para a pessoa poder manter o máximo possível, né, a saúde que ela tem, e se bobear até melhorar, né? Então é importante que ela use, né? Então, assim, na escola eu já tinha visto isso, mas hoje eu consegui ver um caso assim, que nem no estudo eu ainda tinha visto, né? Que é você transportar para a cadeira de roda uma pessoa que nem não consegue mexer assim praticamente nada, né? Uma pessoa ali que não tá mais ali por conta própria ali o esforço do corpo, né? Então foi uma coisa legal também, né? Enfim, e outras coisas assim que deu para fazer de boa assim também, né? Que eu já tinha feito antes também, mas esqueci de mencionar, foi puxar a cadeira de roda, né? Isso é uma coisa que eu acho interessante falar pelo seguinte: quem não é da área também deve pensar assim, isso aí não é nada, puxar uma cadeira de roda todo mundo consegue. E realmente, teoricamente é uma coisa muito simples, mas é uma coisa assim que é interessante de mencionar também, porque tem coisas assim que você só percebe depois que você vai fazer na prática. Então, assim, cadeira de rodas é uma coisa assim que você tem que ter também um certo preparo antes de fazer, porque você tem que pensar muito na segurança do idoso, né? Então, por exemplo, se você vai levar alguém para andar de cadeira de roda, mas nesse lugar tem algum degrau, tem alguma subida e tal, como é que você vai levar a pessoa? Então, assim, tem certos detalhes assim que você tem que saber, né, na hora de estar manuseando ali. E tem a questão também de que, assim, a cadeira de roda não é aquela coisa assim que você só vai andando, todas elas têm freio, né? Pelo menos as cadeiras de roda aqui do Japão, né? E isso aí é uma coisa assim que é muito fácil de você esquecer. E aí se você esquece e deixa a cadeira ali se mexendo numa hora que você está transportando o idoso, e aí, assim, para acontecer de rolar um escorregão ali e a cadeira andar e acontecer um acidente é uma coisa assim muito, não vou dizer que é muito fácil, mas assim é uma possibilidade que existe, né? Então, assim, eu acho que é importante mencionar essa questão da cadeira de roda também, né? Porque aí todo mundo que for entrar já sabe que é uma coisa que tem que tomar cuidado, né? Ok, E agora me responde aí, tu já está fazendo curso técnico, tudo, e como tu já foi aí 3 vezes aí trabalhar propriamente dito, tu acha que se tu não tivesse feito curso técnico, tu levaria de boa o que tu já fez até o momento? Ou só de imaginar tu ter que tirar da cama, coisa parecida, tu acha que já dificultaria a tua vida ou tanto faz? olha, nesse sentido aí eu não acho que faria tanta diferença assim, não. Eu acho que seria mais ou menos a mesma coisa, até porque a escola técnica ela ensina, mas um dos motivos pelos quais eu quis começar a trabalhar logo, mesmo estando na escola técnica, é justamente por essa questão assim, de que a prática é insuficiente na escola técnica, porque você pratica, mas você tem muita coisa para estudar, então assim, você vê um pouco de cada coisa e no final Papai você mandou um não exemplo de pratica o desconto tomando aqui. suficiente para dominar nada. Então, porque quando eu comecei também, eu comecei zerado, né? Claro, né? Zerado tudo. E ainda que eu não tinha ninguém, né? Nem YouTube, nem conheci ninguém que trabalhasse na área, principalmente homem, porque homem, o trabalho como homem é totalmente diferente da visão de uma mulher, né? Que até existia na época, mas não era assim também. Mas eu comecei do zero e a minha diferença é que eu já tinha o certificado de helper, né? Nível 2 na época, era o mais fraquinho que existia na época tal. Mas, mesmo tendo esse certificado e mesmo tendo feito
algumas, como dizer, alguns treinos e tudo mais, na verdade para mim também não ia fazer diferença. Ah, eu fiz, então foi mais fácil. Não, apenas eu tinha uma noção de que hoje, por Sim, exemplo, se olhando o YouTube, você vai ter uma noção maior ainda do que o que a gente passa na escola, na verdade. Então sim, não fez, não, é a mesma coisa que você, então, não fez essa, ai, sim. né? Eu agora tô vendo aí você falar e a sensação que eu tenho é que o que você sentiu foi a mesma coisa que eu senti. Realmente, assim, a questão de você estar na escola estudando aquilo, a diferença que faz é que você, as coisas que você tá vendo ali no asilo, você meio que já tem uma noção. Então, assim, não é como se fosse uma coisa, assim, completa, 100% nova pra mim. Eu sinto, assim, que, eu tenho uma vaga noção de que isso aqui é feito nesse lugar, né? Então, assim, não é uma coisa 100% alienígena, mas... realmente, a sensação que eu tenho é que se eu estivesse fazendo ali pela primeira vez, assim, se eu não tivesse contato nenhum com a área de cuidador, nunca fiz curso técnico e tal, eu estivesse chegando ali, caindo de paraquedas, a sensação que eu tenho é que não ia ser muito diferente. Então estamos aí, estamos kits aí, então não é uma impressão única aqui, né? Temos aí Sim, uma dupla impressão. E eu vou dizer até que a pessoa, quando ela é ruim de trabalho, cara, ela vai ser ruim em qualquer área, cara. E principalmente na área de cuidador de idoso, que precisa ter muitos detalhes, muita atenção. E eu, eu ensinei muita gente nesse todo meu, nessa minha jornada de trabalho aí. Eu ensinei muita gente que chegou cabação de tudo para trampar nisso. Eu ensinei muita gente, japoneses, né? Maioria sim, japoneses. E, cara, quando o cara é bom de trabalho, você ensina uma, duas vezes, o cara pega, já tem cuidado e tal. Quando o cara é ruim, cara, que já peguei gente ruim pra caramba, o cara pode trabalhar 1 ano, 2 anos e continua errando ainda em detalhes que é ensinado, que eu ensinava justamente pro cara não levar lapada e o cara levava lapada porque queria, tipo assim. Então, vai muito dessa questão da habilidade do trabalho do cara e eu confio muito no nosso taco brasileiro, da gente ser muito bom em trabalho, não só na área de fábrica, que era onde eu manjava bastante, lógico, né? A gente manja, nós brasileiros, e quanto nessa área, cara. Então, realmente mais do que licença, mais do que treinos, né? Às vezes os caras passam lá 2 anos, 3 anos num curso técnico e vem começar a trampar. Ah, eu tirei um curso de 3 anos e tal. Ele vai trampar, pô, o cara não sabe nada, mano. A pessoa não sabe nada. sim. Tipo assim, mó burro, mó, sem técnica nenhuma. Então, tipo assim, é de pessoa para pessoa mesmo. Então tem essa parada. Mas aí vamos lá, Pedrão. Então, o terceiro dia que foi hoje, né, tal. Você falou aí que fez essas, né, enrolou as toalhinhas, tal, ainda não estão te liberando ainda para fazer muita coisa, tal, mas aí no meio desse trampo todo aí, como tu disse aí que tem tempinho para trocar ideia com funcionário, hoje, por exemplo, você conseguiu trocar ideia com algum funcionário, assim, aquela ideia Então, de não papinho? só... Diga, diga. Não, a ideia Então, de papinho, né? eu não só consegui, como, inclusive, eu tive uma conversa que teve tudo a ver com o que você estava falando antes aí, né? Porque você estava falando aí sobre essa questão, assim, da diferença de cada uma, né? De gente que de pessoas que são talhadas para o trabalho e pessoas que não. E, assim, uma coisa que eu estava conversando hoje era justamente sobre isso, né? Eu estava perguntando sobre uma menina lá, né? Aliás, falando nisso, essa menina é até um caso interessante, porque ela... assim, já teve uma porrada de coincidência legal ali desde que eu entrei. Uma delas é que tem um montão de gente que é relacionada à minha cidade, né? Ou que mora, ou que já trabalhou, viveu um bom tempo aqui, que foi o caso dessa menina aí, que eu conversei hoje, que eu conversei com ela ontem também, ontem não, no meu último dia de trabalho. E ela, assim, ela trabalhou 2 anos como funcionária efetiva no mesmo restaurante que eu trabalhava antes de eu me mudar e antes de eu começar a fazer o curso técnico, né? Eu trabalhei lá 7 meses, ela trabalhou 2 anos. E assim, e aí foi uma coisa muito legal também, né? Porque eu pude conversar com alguém que tem uma noção total, tanto do trabalho que estava fazendo antes quanto do trabalho agora. Ela já está mais de 1 ano agora no trabalho de cuidador. E aí eu perguntei para ela, né? Pô, o que você acha dos dois? O que você pensaria aí, né? Assim,
se você tivesse que escolher um dos dois, qual trabalho você acha melhor? E ela respondeu assim, sem pensar muita coisa, né, que o trabalho ali era muito melhor. E isso aí tem muito a ver com a sensação que eu também tive, né, assim, eu considerava esse trabalho aí que a gente trabalhou junto, né, foi um restaurante de sushi, bem famoso aqui no Japão, né, uma rede, né, e aí eu pensei muito comigo, né, assim, que esse trabalho que eu tô agora tem tudo para ser o melhor, porque lá onde a gente trabalhou, né, tem a questão assim de que se não tiver nenhuma pessoa desrespeitosa ali no ambiente de trabalho, o trabalho ele flui mesmo sendo corrido, mas nada vai mudar o fato de que o trabalho às vezes é corrido pra caramba, né? E é aquele trabalho tradicional, que você vai pra lá e teoricamente você não pode conversar, né? Apesar que sempre vai rolar uma conversinha ou outra, mas teoricamente não pode, né? E já ali não, é outro sentimento ali, você... Mesmo o corrido do asilo é muito diferente do corrido de uma fábrica, do corrido de um restaurante, sobretudo restaurante, né? Assim, isso aí é uma coisa que eu tava pensando muito, que o pessoal tem uma visão muito negativa do trabalho de cuidador, né? Ah, eu vou ter que limpar bosta e coisas tipo assim. E eu fico pensando assim, cara, se tem um trabalho que é ruim nesse mundo aqui, é trabalho de restaurante. Eu acho que eu tenho como falar com propriedade, que eu já trabalhei em 3 diferentes, né? Um de sushi, um de frango e um que era de ramen, né? Macarrão, vamos dizer assim. E... assim, não tem nem comparação, tanto a questão da correria, restaurante é muito mais corrido, o asilo, vamos supor que o asilo ele tá corrido, vamos supor que você tem que dar comida para várias pessoas ali, mas você tem que pensar também na segurança do idoso, então assim, você não pode sair socando comida na boca dele e não deixar ele mastigar e comer, porque senão você vai causar um acidente ali, então assim, o corrido é uma outra pegada, a questão de você poder conversar, não só com os funcionários, como com os idosos, também deixa o ambiente assim com uma outra pegada também, completamente diferente de um trabalho que você não pode falar e você tem que ficar só trabalhando ali igual um robô. E a questão também, assim, de que a sensação que dá também no asilo é que você tá vivendo um dia, assim, na sua própria casa, né? Não é aquela sensação, assim, que você tá no trabalho. Porque como você vai ali, mas você tá cuidando de gente, você tá cuidando de um local que as pessoas vivem, então é como se você estivesse cuidando da sua própria casa, só que um dia, assim, que você tá muito atarefado dentro de casa, que você tem uma porrada de tarefa doméstica para fazer. A sensação que eu tenho é parecida com essa, sabe? E você mesmo já falou, que eu já aqui um dos vídeos seu, né? Que gente que vai fazer trabalho de cuidador tem que gostar dos afazeres domésticos, né? Porque você vai fazer muito isso. E é verdade, porque você tá cuidando de gente, né? Então, assim, é um sentimento diferente, né? E essa menina, ela concordou comigo que o trabalho ali é muito melhor. E assim, não, definitivamente não é tão sujo quanto o restaurante. Porque assim, você pensa assim, ah, mas eu vou ter que trocar fralda. Cara, o pessoal não tem noção do tempo que leva para você trocar uma fralda e do quão pouco você se suja. Cara, fralda é uma coisa que a sensação que eu tenho assim, depois você pega a prática, em 2 minutos você termina de trocar e você não suja a tua roupa, você assim, você usa luva e tal, um monte de boa ali, e eu fico pensando assim, no restaurante, eu já trabalhei em restaurante assim que era super apertado ali, que você assim, não só fica num ambiente ali quente pra caramba, você não consegue se locomover direito, todo lugar que você esbarra, você se suja, porque você tem que fazer os pratos tudo na correria ali, então vai cair comida pra tudo quanto é lado, fica tudo sujo, você vai fazer depois a arrumação quando acaba o expediente, muita coisa você tem que lavar de um jeito ali, que você termina se molhando também, você só se suja mais ainda, então assim, o nível de sujeira no restaurante, no meu ponto de vista, é muito maior do que no asilo, assim, hoje eu não consigo ter essa visão, assim, de que o trabalho no asilo é um trabalho sujo, sabe, e Legal, nem legal, corrido também, legal. então foi impressões muito fortes, assim, que eu tive, e em relação, só para finalizar a questão que você estava falando sobre experiência de cada um, né, eu perguntei para esses funcionários aí hoje, eu perguntei para essa menina e perguntei para um outro cara que estava junto com a gente também, sobre a questão assim, pô, quanto tempo vocês levaram para se adaptar no trabalho, como é que foi aí? E a menina falou, será que foi 3 meses? Aí depois ela falou, acho que 6 meses. E, curiosamente, esse cara, ele tava no trabalho há 6 meses. E ele falou, pô, ainda não me adaptei. Então, assim, realmente, como o Kojak falou, é uma coisa que depende de pessoa para pessoa. E outra coisa que o Kojak falou também, que é muito real, essa questão, assim, de que talvez estrangeiro tenha uma pegada diferente. Eu noto muito isso na minha escola técnica, porque lá tem os japoneses e tem os estrangeiros. E eu, no início, pensava assim, que quando a gente fosse praticar alguma técnica, que os japoneses, eles iam se sair melhor do que todo mundo, porque eles estão entendendo 100%, né, da explicação dos professores, enquanto a gente tem coisa que a gente não entende. E, curiosamente, teve algumas vezes, assim, que eles foram os mais lentos de todos, né, e que tiveram mais dificuldade, né. Então, são coisas, assim, muito reais isso aí que você falou. Então, legal essa observação. E só para completar aqui a questão dos funcionários, já que tu falou que o máximo que tu achou zoado foi os caras de bunda, né, no caso, né, que Sim, no sim. final das contas é só a cara, entre aspas, né, porque
eles falam de boa, né? Sim, é só a cara mesmo. Então, eu vou até completar aqui, porque lá no Anjo, por exemplo, até o momento, eu tô no meu quinto dia lá no Anjo, amanhã eu vou para o sexto dia, eu vou até dizer que, no caso, no Anjo é a mesma coisa. Até o momento, os funcionários estão de boa, nesse sentido para comigo principalmente, eu sou o único estrangeiro. Então, a única coisa que está pegando lá também é algumas enfermeiras e até cuidador, mulher, né, que só tem mulher lá, é cara de bunda. Mas que quando eu comecei a trampar ou conversar um pouquinho com esses caras de bunda, eles não ficam assim, aquela alegria, aquela coisa comigo, lógico, porque não me conhece e tal, mas acaba sendo de boa, né, no sentido falar tranquilo, perguntar, Exatamente. responder. Então, é uma coisa que, porra, é de ser humano, né, cara? Se todo mundo Sim. tivesse a carinha de anjo do Pedrinho, né, tá tudo tranquilo, né, mano? Mas Não só, não é, mas né? isso aí eu diria que não só uma coisa de ser humano, mas é uma coisa de japonês também, cara. Porque assim, aqui no Japão a quantidade de gente com cara de bunda, mas que no fundo não é porque é uma pessoa ruim, entendeu? É que só tem a cara de bunda mesmo. Isso aqui é uma coisa que eu acho que é muito natural aqui. Então, eu antes, se fosse, sei lá, o Pedro de algum tempo atrás, eu ia achar estranho, né? Mas hoje eu vejo isso e pra mim é de boa. Assim, eu nem ligo mais porque eu já sei que japonês é assim mesmo, entendeu? Então, é de boa hoje. Verdade, verdade. É isso mesmo. Então, resumindo, então, hoje foi mais um dia aí de batalha, tudo. Então, a sua impressão do primeiro dia para esse terceiro, que lógico ainda é muito pouco tempo para dar um parecer, mas até o momento a gente sabe que as primeiras impressões são as que ficam, né? Então, Sim. até o momento, até o terceiro dia, não teve muita mudança no sentido, a tua percepção aí de ambiente e trabalho. E continuo com uma impressão boa. Minha sensação ainda é de que, assim, ali é um local, assim, que eu conseguindo aprender o trabalho todo de boa ali, dá para continuar um bom tempo ali. Eu acho um lugar muito promissor, assim, para eu poder me estabelecer direto ali, né, depois que eu me formar. E realmente não mudou. A minha opinião sobre o local continua bem positiva. Legal, legal. E tipo assim, nesse terceiro dia, se tu fosse o caso assim, tu chamaria ali o Kojak e o menino Shin, dizer assim, ó, pode vir trampar aqui, vem trampar aqui, que se vocês não ligar para salário, né, que é um salário básico, que é onde vocês estão também meio uma bosta, pode vir, você chamaria daí? Pô, então, como eu comentei no outro áudio, que teve um japonês lá que falou pra mim como era o segundo e o terceiro andar, no segundo andar me pareceu uma pegada diferente que eu não sei se valeria a pena recomendar ou não. Mas agora, se vocês fossem vir pra onde eu tô trabalhando no meu andar, eu poderia recomendar vocês aí de olhos fechados aí, sem sombra de dúvidas. Legal, legal, mas eu vou dizer uma parada, tipo assim, hoje em dia, né, como falou no primeiro vídeo ali, se passar um cachorro ali e o cachorro fala assim, uau, uau, aí os caras estão pegando para Sim. para ser cuidador de idoso ou trabalhar em fábrica, porque tá precisando de gente a rodo por aqui, né? Aí, tipo assim, então, né, nessa pegada aí, muito facilmente, vamos supor que eu falar assim, porra, Pedrão, eu quero ir para onde você tá aí. E o menino Shinji falar assim, não, também vou. Então era muito fácil de tu chegar na galera de cima lá e dizer assim, ó, eu tenho dois cabras muito bom de trampo aí, um vem com filipinagem, o outro meio sério, mas ele vem. Mas só que eles querem trabalhar aqui embaixo, senão não tem negócio. Mano, é muito fácil os caras falar, não, então chama os caras, eu garanto o trabalho aqui embaixo. Isso é um fato, sabia, né? Sim. É, É bem capaz mesmo. Inclusive, uma coisa que eu tenho de interessante para falar relacionada a isso que você falou aí, sobre a questão do. Assim, de, pô, até um cachorro eles botariam para trabalhar. É justamente a minha relação com o pessoal do escritório, né? Isso aí eu não sei como é que é em outros asilos, se o pessoal cuidado de idosos, eles têm uma relação forte com o pessoal do escritório ou não. Uma coisa que eu já reparei que acontece no meu asilo, e que talvez seja pela questão da falta de pessoal, é que na hora das refeições sempre mandam alguém do escritório para poder ajudar lá o pessoal a dar de comer, né? E assim,
E eu já tive algumas boas relações com o pessoal do escritório, não só o cara que me chamou para jogar bola, mas também, assim, no meu primeiro dia, quando eu tava vazando, teve um cara lá que veio me ajudar lá, me mostrar o jeito de abrir e fechar a porta lá, que eu tava perdido lá. E assim, uma coisa que eu achei mó legal é que o cara já tinha gravado meu nome, né? Uma coisa que japonês geralmente não consegue fazer de primeira. Aí eu fiquei pensando, pô, o cara realmente ficou com a impressão forte, assim, de que agora tem um estrangeiro ali, né? E o cara foi super gente boa ali comigo. Mas o que eu ia falar sobre o que você tinha comentado, né? É que, assim, a chefe lá do escritório do meu asilo, eu conversei com ela esses dias aí também, e ela tava falando comigo, assim, foi no meu segundo dia isso, né? Que ela queria que... Ela comentou de novo uma coisa que ela já tinha falado na entrevista, que ela queria muito que eu ficasse ali que eu trabalhasse um longo tempo ali. Falou inclusive sobre eu me mudar quando eu acabasse a minha escola, né, para eu ir morar perto do trabalho. E assim, ela botou falou que se eu quisesse diminuir minha carga de trabalho, que estava tudo bem, que o importante era... Perguntou se eu não estava cansado, falou que o importante era... que era importante essa questão de ir com calma, né? E aí eu fiquei pensando muito, assim, na diferença brutal que isso é para qualquer outro trabalho, porque, assim, cara, em nenhum outro trabalho o pessoal vai chegar na primeira, segunda vez com uma pessoa que não tem experiência nenhuma da área e falar que quer que você continue ali por um longo tempo, já fazer conversa sobre se você se mudar para perto do trabalho. Cara, isso aí é uma coisa, assim, que eu acho que só nessa área de cuidado de idosos mesmo que você vai ver, porque é uma relação, assim, que realmente tá precisando muito de gente, né? Então, mas eu fico feliz, assim, de que, sabendo, assim, que se eu aprender o trabalho, no futuro eu vou ser bastante útil ali, né? Porque como eu comentei aí, né? Tem um dos locais ali no terceiro andar tá fechado justamente por falta de gente, né? Então eles botam mais gente para ser cuidada por menos funcionários, né? Nos outros locais que estão abertos, né? Então vai ser bastante útil, né? Essa questão da mão de obra ali. E eu fico feliz por isso, mas é uma coisa curiosa nisso, né? Que realmente falta de mão de obra brutal. Eu pensei que aqui por ser Tóquio talvez não tivesse tanto quanto no interior, mas também tem bastante falta de mão de obra aqui. Bom saber, bom saber. E só para finalizar aqui, completar aqui essa questão que você tocou o assunto aí da pessoa lá do escritório lá, a pessoa responsável lá vir falar dessa forma contigo. Isso não, a minha experiência diz que isso não acontece, não é porque é asilo que acontece isso, não são, lógico, todos os lugares, porque como a gente está lidando com o ser humano, que é o responsável, ou o dono, seja lá do local de trabalho, vai depender de pessoa para pessoa, mas para nós que temos aí a experiência de trabalhar em fábrica, essa questão da relação dos cuidadores em si e também até dos superiores de vir e agradecer-nos pela questão da gente estar trabalhando ali, isso é muito mais comum que em fábrica. Inclusive o Shinji comentou isso aí, que os funcionários lá agradecendo ele por ter vindo a trampar, né? Tipo, obrigado por ter vindo aqui trampar com a gente e tal, né? E isso aconteceu muito comigo, né? Em algumas situações. E aqui no Anjo não aconteceu ainda, mas tipo assim, é muito fácil de acontecer esse tipo de conversa, né? Tanto dos colegas de trabalho quanto dos superiores nessa questão de agradecer e ter esse respeito para com a gente, né? Isso é muito legal. Pô, muito legal saber disso. Legal, legal. E é isso aí, Pedrão, a gente vai ficando por aqui então. As tuas anotações aí não tem nada, não esqueceu nada? Tá, então, a única coisa eu acho que eu falaria para finalizar ainda tem tempo aí pra gente falar de boa? Vai lá. Então, a única coisa que eu falaria aí para finalizar, né, é sobre a questão, assim, de que foi até uma coisa que eu me consultei contigo quando eu tava fazendo estágio e que eu sei que vai ser legal comentar aqui, porque vai ser a dúvida de outras pessoas quando elas estiverem começando no trabalho também, que é sobre a questão de conversar com os idosos, porque isso aí é uma coisa que eu acho, assim, que ninguém vai ter como fugir disso quando for começar a trabalhar na área, né, e eu acho que, sobretudo para quem marinheiro de primeira viagem, eu acho que isso é uma coisa bastante sofrida, né? Porque a pessoa fica naquela, pô, mas e agora? O que eu falo aqui, né? E isso aí foi uma coisa, assim, que a questão de eu já ter feito estágio antes me ajudou muito, porque, assim, no meu início do estágio eu achei bem sofrido essa questão, né? Quando eu cheguei lá e descobri que eu ia ficar das 8 da manhã até 5 da tarde só conversando, eu pensei,
porra, é impossível, cara. Assim, mesmo você querendo falar muito, você não tem como fazer assunto render tanto assim. Ainda mais com idoso, assim, que a maior parte deles estão ali debilitados, não estão aguentando conversar tanto assim, né? E... Então, assim, essa questão foi uma coisa também que eu senti que já me ajudou, já ter tido essa experiência prévia, né? E eu acho que é legal, assim, o pessoal já ter uma noção, né? Assim, você perguntar sobre como que era o passado da pessoa, né? Assim, a relação dela com a família, como que foi a questão do trabalho que ela fazia antigamente, né? E tentar entender as coisas que aquela pessoa gosta, tentar entender como é que é a vida que ela leva ali, né? E, assim, entender também, assim, as necessidades que aquela pessoa tem, né? Assim, se tem alguma coisa que ela tá precisando ali naquele lugar, né? E, enfim, era só uma coisa que eu queria deixar registrada aí também, que eu acho que vai ser uma boa aí pra galera que tá começando poder escutar isso aí também. Legal, legal, muito importante isso aí, mano. Legal, legal. Beleza, então, Pedrão. Então, registrou aqui os teus primeiros 3 dias, né, de trabalho aí. E Sim. então, vamos ver se você conseguir aí gravar pra gente aí teus próximos relatos aí. Seria interessante também, beleza? Beleza, beleza. Isso é muito importante, né? Mesmo que seja 10 minutinhos aí, você anotar os pontos importantes aí para se registrar para ti aí, é muito importante, beleza? Então fica assim então, mano. Obrigado aí, vamos tentar registrar aí pelo menos 10 primeiros dias para deixar bem fixado aí o que você está vivendo aí, né, nessa tua experiência. Tá certo. Beleza então, Valeu, mano. valeu. Obrigadão, Pedrão, aí pelo teu tempo aí e vamos ver se a gente consegue manter aí essa pegada aí. Isso aí. Eu que agradeço aí pela oportunidade aí de poder estar deixando registrado aí. E um abraço aí pra todo mundo. Beleza, Pedrão, a gente se fala então. Fica com Deus. Valeu. Muita paz e muita luz aí para todo mundo.